E como eu combinei com vocês no fim de semana, eu vou trazer aqui hoje mais informações sobre dois jogadores que devem ser os próximos reforços do Vasco na janela. Um deles, um meia de criação, e outro, um centroavante. E falando em centroavante, tem um nome que mudaria o Vasco de patamar, mas a negociação tá enrolada. Já que ontem a gente basicamente perdeu o jogo diante do Atlético Paranaense pela falta de um centroavante, vamos começar aqui por essa posição. E a gente acertou a contratação do centroavante Sebastian Ferreira. Esse rapazinho aqui da foto. Ele que tem 25 anos, é destro, 1,81 m e atualmente joga pelo Houston Dynamo, da MLS dos Estados Unidos. E o Vasco não gastaria dinheiro com essa contratação. Ele viria por empréstimo de 1 ano. Na minha primeira busca pelo jogador, que eu admito que não conhecia, eu fiquei um pouco desanimado, porque na atual temporada da MLS ele tem 11 jogos disputados e somente 2 como titular. E aqui o mais assustador, 0 gols. Ele não fez nenhum gol no ano de 2023. Aí eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo e pesquisei os números dele em 2022. Nesse ano sim ele foi bem. 31 jogos disputados, 29 partidas como titular e 13 gols. E se você cavucar um pouco mais, vai descobrir que o atleta jogou entre 2020 e 2021 no Libertad do Paraguai e que lá ele foi muito bem. Adivinha com quem? Ramon Dias, técnico do Vasco. Já que ele tem a chancela do treinador, eu vou dar o meu voto de confiança. Mas esse não é um nome para chegar e mudar o Vasco de patamar, e sim para compor elenco. E falando em mudar o nível do time, um cara que chegaria para resolver o problema de gols do Vasco seria Michael Santos. Como a gente trouxe semana passada para vocês, Paulo Brax negocia com o Tajeres de Córdoba para ter o jogador, e principalmente com o presidente do clube argentino, Andrés Fassi. Nome esse que você vai se lembrar, é muito duro na hora de negociar. O Vasco tentou tirar o Valois do mesmo clube no início do ano e ficou meses aí sem sucesso. Por quê? Pois não chegou na quantia que Fassi queria. E o mesmo agora está acontecendo com Michael Santos. Eu até escutei no Atenção Vascaínos que ao entrarem em contato com o presidente, ele disse: se pagar, vai para o Vasco. Se não pagar, deve ir aos Emirados Árabes. Há cerca de 2 dias, o Pedrosa chegou a tuitar essas palavras do presidente argentino. A negociação continua. Há uma diferença de 750 mil dólares. O treinador quer que ele fique. Depende do Vasco. Por menos, ele fica ou vai para outro lugar. E vamos ser bem honestos aqui, com a venda de Pedro Raul e Ignaldo, que saíram por bons valores, e o término do empréstimo de Juan Cruz com o Vasco, não há 9 no elenco. E não é o momento de economizar. Até porque cair vai ser muito mais caro do que investir 750 mil dólares. E o articulador que o Vasco tanto procurava parece que vai chegar. Não necessariamente do nível e tamanho que a gente queria, mas um jogador que cumpra essa função. Eu tô falando aqui de Paulinho Paula, jogador pelo qual o Vasco desembolsou 6,5 milhões de reais e que terá contrato com o clube carioca até dezembro de 2025. E depois de muito pesquisar, fazendo aqui um raio-x do jogador. 26 anos, destro, 1,73 m, da base do Fluminense, jogador que pode fazer tanto a posição de 8 quanto de 10. E um rumor que surgiu por aí, e eu até confirmei com alguns amigos botafoguenses, é de que o clube de General Severiano também sondou esse jogador em 2022 e não conseguiu trazê-lo. E isso, pelo excelente scout que o Botafogo tem, é um ótimo sinal. Bom, e eu peço até para você me permitir ler aqui, porque atualmente ele é do Al-Shabaab e estava emprestado ao Al-Fayha. Desculpa se a pronúncia está errada, é que nos Emirados Árabes é um pouquinho difícil. Antes que eu me esqueça, quem deu primeiramente a notícia de Sebastian foi o Atenção Vascaínos. E de Paulinho Paula, o Odia. E é isso, meu povo. Esses são os nomes. Não é exatamente o mercado que eu esperava que o Vasco fosse fazer, mas eu tenho que confiar na nova comissão técnica. Comenta aqui pra mim, gostou dos nomes? Esperava outros? Quem que você queria? Fala pra mim. E mesmo pelo momento, de qualquer maneira, eu sei que você, vascaíno, é muito resiliente. Então me dá uma moral, você sabe, Vascaíno ajuda Vascaíno. Me segue no Maisinho, que eu trago resumos super diretos do Vasco pra você durante a semana. Aquele abraço!